Olá, ouvintes aqui da live da Dufimate, boa noite a todos. Meu nome é Lélica Lacerda, sou professora do Departamento de Serviço Social e diretora de comunicação da Dufimate. Hoje estamos com mais uma live da sessão de lives, da sequência de lives que a gente vem feito ordinariamente às sextas-feiras. Esta live dessa terça-feira é extraordinária e ela se deve à reunião do CONCEP que nós teremos amanhã, às 7h30 da manhã, para debater sobre a viabilidade da universidade retomar a modalidade de ensino à distância. Será que é viável? Será que podemos? É o melhor caminho? Né? Estamos vivendo um contexto tão particular de pandemia. O que seria melhor? Qual seria a melhor postura da universidade diante desse cenário? É sobre isso que nós vamos debater hoje. Antes, eu tenho alguns informes pela Dufimate, sou diretora de comunicação do sindicato. Primeiro, gostaria de manifestar em nome da direção da Dufimate o lamento pela morte do servidor público do Estado de Saúde, Ataíde Celestino da Silva, um servidor há 37 anos, que foi vitimado por coronavírus. Como a gente já vem alertando nos nossos podcasts, nós estamos passando por uma política genocida dos governos, que está colocando a população e os trabalhadores da saúde na linha de frente de uma guerra muito injusta, porque os trabalhadores estão sem os EPIs necessários, expondo suas vidas para tentar salvar a vida da população que o governo não vem protegendo, pelo contrário, né? Atrapalhando a proteção, negando o pagamento de auxílio emergencial e por aí adiante. Enfim, não vamos entrar nesse debate hoje, mas queremos lastimar a morte e dizer que estaremos na luta pela vida dos trabalhadores. E aí, em relação, ainda, né, lastimamos a vida do Aldir Blanc, que também foi retirada pelo coronavírus, e do ator Flávio Magliatti, não sei como é que fala o nome dele, mas enfim, que acabou cometendo suicídio. E aí nós vemos que são tempos de morte, né? E aí é isso que a gente quer questionar. Em tempos de morte, a melhor solução é naturalizar, fingir que nada está acontecendo e voltar ao ensino? Não sei se é isso que a gente quer como universidade. Na verdade, acredito que não, mas esse vai ser um debate a posteriori. Mais um informe. Nós estamos, como sindicato, chamando uma frente popular de enfrentamento solidário ao Covid-19. Estamos com um GT de EPIs que tem feito máscaras e distribuído nas periferias, bem como feito campanha de uma carta de reivindicações que nós construímos, a Dufimate, mais 27 entidades. Nós estaremos com essa carta de reivindicações em relação à pandemia, panfletando nas periferias essa carta. Nós estaremos marcando com o governador, com a Assembleia Legislativa, Ministério Público. A ideia é a gente construir um plano B. O plano A do governo é genocida, o plano B dos trabalhadores é para salvar vidas. Nós estamos nesse caminho, nessa construção. Então, temos o GT dos EPIs, em que quem quiser poder contribuir com mão de obra fabricando as máscaras, ou até financeiramente para a gente poder fabricar essas máscaras, entre em contato conosco na página da Dufimate. Estamos também com o GT de arrecadação e distribuição de alimentos e materiais de higiene, que a sede da Dufimate é um ponto de coleta, mas também tem uma vaquinha virtual em que ainda até o fim dessa semana a gente deve postar um link para doação online. Você não precisa sair de casa para prestar solidariedade de classe àqueles da classe que mais precisam, como indígenas, quilombolas, os próprios professores e, enfim, trabalhadores terceirizados. Por fim, nós temos também um GT indígena, em que nós estamos debatendo a questão da pandemia e a proteção dos povos indígenas nesse contexto de pandemia, né? Mas, enfim, último informe. Semana que vem, nós temos uma live, aliás, sexta-feira que vem, que é o dia ordinário da nossa live, às 19h30, nós teremos uma live imperdível ainda em relação ao Dia do Trabalhador. Quem acompanhou na sexta passada, nós fizemos uma live sobre, lançando essa carta que eu acabei de dizer, e agora, nessa próxima live, nós vamos fazer um debate de conjuntura alusivo ainda ao Dia do Trabalhador, né? Então, nós vamos analisar nessa live as dimensões da crise e as tarefas da classe trabalhadora. Vai estar presente para fazer essa análise a professora Laís Silveira, do Departamento de Ciências Sociais.
o Reinaldo Gaspar, professor do Departamento de Medicina, para trazer um pouco a análise do SUS no contexto de pandemia, e Lucinéia Freitas, estudante de saúde coletiva, doutorado e militante do MST, também vai estar conosco ampliando a nossa análise de conjuntura. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao tema dessa live de hoje. Afinal de contas, as aulas da UFMT devem voltar na modalidade à distância? E para isso nós convidamos as 3 entidades que representam a comunidade acadêmica, o Sintuf pelos técnicos, o DCE pelos estudantes, a Dufimate pelos professores, e nós faremos esse debate. A metodologia da live vai ser a seguinte: 15 minutos de fala para cada um dos representantes. Depois disso, a gente vai abrir para debates e responder as perguntas. Provavelmente não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas. A orientação que a gente fez a Laís, que é a nossa estagiária, que está dando apoio técnico para nós, obrigada, Laís, é dela tentar aglomerar as perguntas por assuntos e tentar pegar os múltiplos assuntos que surgirem dessas perguntas. Não vai dar tempo de responder uma a uma, provavelmente, mas vamos tentar responder por blocos e por proximidade. Enfim, então 15 minutos de apresentação de cada entidade, mais as perguntas ao fim das apresentações. Então, teremos o Murilo, pelo DCE, o Maelson, pela Dufimate, a Luzia, pelo Sintuf, e sem mais delongas, passo a palavra para o DCE, na pessoa do Murilo, para trazer qual é a posição da Organização dos Estudantes de Cuiabá em relação a essa pauta. Murilo, com você. Boa noite a todos que estão assistindo a live, primeiramente. Meu nome é Murilo, sou estudante de Ciências Sociais e sou membro do Diretório Central dos Estudantes. Gestão Futuro Exige Coragem. Eu queria primeiramente falar que é uma pena não termos nenhum coordenador geral participando dessa live para esclarecer para vocês, como eu não sou membro tão ativo assim, mas essa condição deles não estarem participando é o que a gente realmente tem que tratar aqui. Eles não estão participando por vários motivos. O motivo, principalmente, de não ter o acesso a uma internet de qualidade, ou mesmo de ter acesso a uma internet, e também de ter um computador. E se você vai tratar de educação à distância e falar sobre a necessidade dela, você também tem que falar como ela pode ser implementada e as condições materiais para ser implementada, né? Se a gente pegar uma pessoa que ela não tem um computador ou uma internet de qualidade e no momento ela se encontra desempregada ou até mesmo não pode pagar por isso, você exclui ela desse ambiente de ensino e aprendizagem. O posicionamento que o DCE tomou, ele está muito explícito na página do DCE em todas as redes sociais, como no Facebook e no Instagram. E tem a construção lá de uma carta que foi puxada pelo DCE e tem assinatura de várias entidades, como alguns centros acadêmicos, conselheiros discentes, da União Estadual dos Estudantes, que está implícito o posicionamento do DCE de ser contrário à implementação deste tipo de política. Falando um pouco sobre a proposta, né, que foi apresentada hoje numa live que teve no YouTube pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino, né, de graduação. É interessante a gente pensar também a plataforma que foi usada. O YouTube, para você acessar ele, você precisa ter a internet. Todas as plataformas precisam. Você tem que ter essa condição. E é exatamente isso que a gente tem que tratar. A condição do estudante de pegar um computador e poder acessar a internet. Não só isso também, a gente tem que falar que a educação presencial, nesse período de pandemia, nessa crise sanitária, essa crise da saúde, ela não é mais viável nesse pequeno período, porque você coloca o estudante em risco. Tanto o estudante que tem condições de se locomover em um meio que não seja de transporte público ou de um transporte que envolva aglomerações, mas você coloca ele numa sala de aula, por exemplo, que vai estar em uma aglomeração. Então, isso já não se torna viável, né? Outro fator também são os calouros, né? Se você for parar para pensar que a UFMT estava em recesso, né, no seu período de férias, né, digamos assim, e que em 2021 ou 2020, né, seria a entrada de novos estudantes,
não é um jeito acolhedor dos estudantes. Nessa live que teve da Pró-Reitoria, explicando como se daria esse tratamento com os calouros, foi explicado que seria basicamente dar uma cartilha para eles, né, explicando como funcionava o AVA, né, ou qualquer ambiente virtual que se fosse usar para essa atividade. E a gente percebe que isso não seria um bom meio, né? Mesmo que seja uma cartilha de ótima qualidade de explicação, ele não seria um bom meio. Porque não é só isso o ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico não é só essa parte, sabe? Ele tem muitas outras partes, até você conhecer realmente o seu curso, né? Você não entra conhecendo o seu curso, você conhece o seu curso com o passar do tempo. Por exemplo, no meu curso que eu faço Ciências Sociais, como eu já tinha falado, tem uma grande evasão. Ele está entre os 3 primeiros cursos com maior evasão no país. Já não é um curso tão atraente. O meu próprio departamento, né, de Sociologia e Ciência Política, além de Antropologia, tem dificuldade para tratar e de tentar colocar o curso menos burocrático e mais acessível, né? Seja mais atraente para os alunos. Um curso que você necessita de acompanhamento em todo o processo dele, e principalmente que é um curso extremamente teórico. E essa flexibilização ofertada, né, essa proposta de flexibilização, ela é para os cursos teóricos, né, como foi dito pela a pró-reitora. Essa opção, ela é adotada pelos colegiados do departamento, né, pelos colegiados do bloco, e as pessoas que os alunos, né, que vão estar expostos a isso, eles não vão ter um acompanhamento que eles teriam caso fosse presencial. Então, você vai ter um sistema que tem uma difícil comunicação da UFMT com o estudante. Eles podem falar que facilita, mas eu realmente não acho que facilite, né, porque já pelo ABA é difícil, eu acho muito difícil entrar em contato com alguns professores, né, e ter a resposta a tempo do que eu quero. E você também tem o sistema que exclui. Quem não tem, que lute, né? E quem tem, que consiga acessar. Eles também deram a opção de quem não tem, por exemplo, que depois vai conseguir acessar esse material, né, que vai estar disponível quando eles tiverem essa possibilidade, né? Só que você para pensar que esse material acumula, ele vai se acumular. Você vai ter um, um material acumulado de matéria. Isso prejudicando ainda mais um estudante. Ele não se encontra fora da realidade. O estudante da UFMT, ele não é uma abstração do que ser estudante. Ele está inserido na realidade brasileira, uma realidade que é marcada por desemprego, uma redução salarial de 70%, né, por um risco à sua saúde física e principalmente à sua saúde mental, né, num ambiente tão adoecedor que é esse, de você ficar em quarentena dentro de casa, né, que não é uma experiência agradável para todo mundo. Eu imagino que para ninguém. Então, colocando o estudante a esses riscos, o DCS vê isso, né? Os nossos membros, a direção, entra em debate com outros centros acadêmicos e publica uma nota. Além de uma nota, também tem 7 passos, digamos assim, 7 porquês sobre, né? Desculpa, eu tô lendo aqui os comentários, eu me perdi. Então, nessa página do nosso Facebook e do Instagram tem os 7 porquês da gente não adotar esse sistema, né? Que ela é um sistema excludente, não é um sistema que chega a ser ilusório comparado ao que realmente os estudantes têm de condição de acesso à internet, porque tecnologia é um privilégio, você tratar como se ela não fosse um privilégio chega a ser ilusório, né? Porque é assim, quem tem a tecnologia e com essa tecnologia de qualidade consegue usufruir. Quem não tem, não consegue. Aí uma pessoa, se ela fala um argumento de que todo mundo hoje tem um celular, né? Até para você entrar no seu celular, por exemplo, nós estamos fazendo a live pelo Facebook. No caso, tem algumas operadoras que têm plano, então ela fica até mais viável. Agora, pelo YouTube, alguém que não teria plano, não tem internet, ela não teria acesso, por exemplo. Então, excluem essa pessoa que não tem acesso a esse conteúdo, digamos assim. Outra questão levantada também sobre pelos estudantes, né, sobre a casa do estudante que foi levantada lá, né,
que já está sem internet, né, e sobre a dificuldade, né. Deram um exemplo também sobre usar o laboratório do STI, mas sem evitar aglomerações, eu acho que é muito difícil disso acontecer, mas se eles deram como uma possibilidade, a gente trará para o debate, né, um debate técnico, né, que eu acho que não tenho esse conhecimento, e de tratar sobre isso, né, é o pessoal da área da saúde que deve ter mais esse conhecimento. Ademais, eu acho que é isso a posição dos estudantes. Eu não sei se eu falei muito rápido, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, eu não consigo ler os comentários e falar ao mesmo tempo, então, às vezes que eu me perdi foi tentando ler os comentários. Aí eu não sei se a Lélica assume, é que eu tô meio perdido. Olá, já estou de volta. Salvei. É É, assim que eu... mesmo, mas foi ótimo. É que a gente não dá mesmo. Quando tá falando, não dá para ficar lendo os comentários, não dá tilt, né? Bom, Tá. mas eu agradeço muito o Murilo. O Murilo vai ficar aqui na coxia da nossa sala virtual. E eu vou pedir então a Luzia, que adentre a nossa sala. A Luzia é a representação do Sintuf. Ela tem 15 minutos para falar, Luzia. Vou me desligar aqui e a palavra é sua. A hora que eu voltar, você vai se encaminhando para o fim da sua. Boa noite, meu nome é Luzia, faço parte da coordenação do Sintuf. Estamos aqui, né, mais uma vez, participando dessa live, falando hoje, né, um problema frente a essa pandemia que o Brasil tem vivido e essa problemática imposta, né, desse vírus, onde no dia 18, né, o governo apresentou essa proposta, né, de aulas online de algumas disciplinas, colocando nas mãos das universidades, o que fazer, né? E o que fazer é que nos leva à reflexão de como fazer diante da conjuntura que o Brasil vive, né? Principalmente a realidade. A gente vê que essa proposta que as universidades, algumas já vêm apresentando, como a UFMT fez hoje, vai fazer amanhã, na reunião do CONCEP, algumas alternativas, e essa foi a alternativa que a UFMT vai apresentar amanhã para o CONCEP. Nós ficamos temerários com esse tipo de sugestão que será apresentado, né? Porque são propostas que não apresentam, né, nenhuma forma da garantia do acesso igualitário, né, aos estudantes. Nós percebemos nitidamente que o governo ele não conhece a realidade dos nossos estudantes, mas as universidades conhecem. A UFMT, ela conhece a realidade de todos os seus estudantes, né? E conhecendo essa realidade, é que nós precisamos pensar. O que o Murilo já falou agora há pouco é uma verdade. Como que os estudantes, que são a maioria hoje na UFMT, terão acesso, né, a esses ambientes virtuais, né, mesmo que seja o AVA, que a gente já vê muita reclamação com relação ao acesso ao AVA, ao contato, né, com o professor dentro do sistema. Então, esses estudantes, eles já vêm de uma realidade, né, carente, não tendo acesso a nenhum tipo de tecnologia, e quando tem é precária, sendo os laboratórios virtuais da universidade os únicos meios de acesso que eles têm. Eles dependem, né, desse computador, do ambiente virtual da universidade, para estar tendo acesso aos seus estudos, muitas vezes seus conteúdos, a realizar suas atividades, né?
Então, os alunos têm essa deficiência mesmo. E levando agora também para o debate, para pensar, até para a universidade pensar com relação a isso, alguns estudantes, eles têm necessidades especiais, eles são acompanhados, né, de forma bem especial. Como que será o tratamento, né, com suporte técnico especial para esses alunos, e que não são poucos, né? Foi questionado também hoje na live sobre o deficiente físico, algum que tem problema, né? E a gente não gostou muito da resposta que foi dada. Mas, assim, diante de todo esse ataque que a universidade veio sofrendo nesses últimos anos, e a gente vê um ataque direto do governo e do ministro da Educação com relação a algumas faculdades, né? Querendo, de toda forma, uma política de ensino à distância. Então, alguém colocou aqui, é temporário. Sim, é temporário. Mas nós não sabemos o quanto esse momento está sendo usado pelo governo como laboratório para esse ataque que ele vem fazendo à educação e alguns cursos, né, principalmente da área de humana, sociologia, filosofia, querendo colocar esses cursos de forma de educação à distância. Então, essa é uma reflexão que nós devemos ter diante desse problema que está sendo vivido hoje. Hoje é uma solução momentânea. Nós precisamos pensar que o governo está usando tudo isso como laboratório, que deu certo, dando certo na pandemia, durante a pandemia, pode dar certo para um futuro projeto de educação à distância de alguns cursos, né, levando para uma destruição do ensino, levando à terceirização da educação e do ensino público, né, gratuito e de qualidade. E por isso que nós, enquanto entidades, diante de toda essa problemática, diante de se apresentar um projeto, não se apresentar uma plataforma onde todos serão atendidos de forma igualitária, nós nos posicionamos contra, porque é muito vago que a instituição vem, né, numa live, se posicionar e colocar a posição da entidade. Então, essa é a nossa posição enquanto entidade de não estar concordando com isso, até porque nós temos medo do que vem, do porvir pós-pandemia, com tudo isso. É isso, Léo. Muito obrigada, Luzia, pela contribuição. Agora é a vez da Luzia para as coxias e o Maerison adentrar nossa sala. Agora a última posição, a última entidade a se posicionar antes de abrir o debate com o público é a do FIMAT, na figura do professor Maerison, da psicologia. Onde estará Maerison? Está chegando. Maerison, liga o seu vídeo aí. Pronto. Já volto. A hora que eu voltar, você começa a finalizar a sua fala, tá bom? Ok. Bom, gente, é importante dizer que esse debate finalmente aconteceu, já deveria ter acontecido antes. Por outro lado, até entendo, porque a gente está mais ou menos naquela tensão, naquela incerteza, vai voltar, não vai voltar, é só um mês, é só 2 meses, de repente a gente começa a se cansar, esse é um elemento importante que eu acho que aumenta a pressão por um retorno de aula, mesmo que no formato remoto, porque a gente começa a ter a sensação de que esse isolamento social, a gente não sabe até quando ele vai durar, não há certezas muito em relação a isso, mas eu gostaria muito existem coisas que a gente não pode esquecer, que a gente não pode ignorar ao fazer esse debate, né? É preciso levar em consideração uma série de elementos.
nesse momento, pode parecer óbvio, mas não é o que se enxerga nos debates. Assim, o quão fragilizados nós estamos, enquanto humanidade, diante dessa pandemia, diante desse vírus que é invisível, que tem se mostrado bastante cruel, o grau de mortalidade, aqui no Brasil, então, as cenas de Manaus, as cenas de Belém, eu não sei com vocês, mas ele já está começando a se aproximar das pessoas que a gente conhece, eu já começo a ver nomes de pessoas, de parentes de pessoas conhecidas minhas que infelizmente faleceram pela Covid. A gente está num cenário ascendente ainda, a gente nem sabe se chegou no famoso pico da curva para entrar numa fase de descenso, né? Então, é nesse contexto que nos fragiliza psicologicamente, que nos obriga a ficar em isolamento social, e ao ficarmos em isolamento social, em condições desiguais, a casa de todo mundo não é igual, nem todo mundo tem computador. Aliás, essa pandemia mostra o quanto não é possível para grande parte da população brasileira ter a possibilidade do isolamento social. A população brasileira empobreceu com a economia parada, muitas pessoas tiveram corte de salário, muitas pessoas estão sofrendo com desemprego. Se as condições já eram difíceis antes do isolamento social, da paralisação da economia pela pandemia, do que se chama de economia, né, desse tipo de sociedade, né, vamos dizer, que explorava nossos corpos e que nos dava alguma migalha para sobreviver, pelo menos biologicamente, nem isso está sendo permitido para algumas pessoas. As cenas das filas quilométricas das pessoas na Caixa Econômica Federal é muito duro, é muito doído, é muito complexo, e nós não podemos ignorar esse cenário ao fazermos a discussão. Na estatística da universidade sobre o perfil do estudante, aproximadamente 48% tinham uma renda per capita familiar de até um salário mínimo. Assim, a universidade fez um censo interessante sobre o perfil socioeconômico dos nossos estudantes e por óbvio, com essa piora das condições socioeconômicas da população, um número muito maior, até de quem tinha acesso à internet em casa antes, a gente não sabe se ele vai ter acesso à internet agora, por conta Primeiro, você precisa aumentar a velocidade, porque está todo mundo usando ao mesmo tempo, a internet cai. Segundo, diante da queda de dinheiro, da renda da população, elas precisam fazer cortes entre comida e internet. Sinto muito, as pessoas vão preferir comida. Então, não é um cenário normal, a gente não está discutindo tecnologia da informação e da comunicação em tempos de normalidade. É bastante insensível a gente achar que o contexto de discussão dos meios tecnológicos de mediar os processos educacionais, mesmo que isso não seja EAD, eles estão dizendo que não é, eu tenho acordo, é uma forma precarizada de substituir o ensino presencial por um ensino remoto, um ensino à distância, mas que é uma mediação do processo de interação professor-estudante de uma forma remota. E que, inclusive, não se vai garantir a comunicação síncrona, a comunicação ao mesmo tempo nesse formato de live. Você vai ter uma série de tarefas, de textos, de vídeos, de coisas que você vai acessar no AVA, inclusive para quem não tem condições de participar desse processo durante o isolamento social, antes do retorno das aulas presenciais. A sugestão é que essa pessoa desista da disciplina e volte a fazê-la quando tiver acesso a um computador, e nesse caso, em último caso, na universidade, e aí você vai ter o que se propõe é uma fragmentação do calendário acadêmico. O 2020/1 continua depois, vai ter um reajuste no retorno das aulas, mas nesse período do isolamento social, essa mediação desse ensino pelas tecnologias da informação e comunicação ocorreria para quem tem acesso à internet de qualidade, para quem tem computador. Você já está considerando, partindo do pressuposto, e você, que um conjunto de estudantes vai estar separado do processo formativo. Um conjunto de estudantes não terá a oportunidade, junto com seus colegas, junto com os seus pares, participar daquela disciplina junto para fazer aquele debate, porque ele não tem as condições estruturais para isso.
é o que está em jogo. Dizer que depois esse estudante terá a oportunidade do AVA, a gente, e aí o que ele vai fazer com esse calendário acadêmico que, em tese, retornaria nas aulas presenciais? O professor que aceitou, que mediou essa disciplina à distância durante o período da pandemia, ele não vai... como que vai ser o encargo desse professor ao atender novamente as turmas e esse estudante que está chegando agora e que está iniciando o processo do AVA? Você tem uma desorganização dos fluxos temporais, apesar de ser essa a proposta da educação à distância, ela tem uma série de tecnologias e de instrumentos para lidar, ela vive dessa diferenciação, dessa flexibilização da relação espaço-tempo, presença física, presença virtual. Só que a educação presencial, ela não está preparada para isso, nós não temos estrutura para isso, e a proposta feita nessa minuta, que vai ser discutida amanhã, ela não dá conta desses gargalos. Essa é do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista do que significa discutir mediação de processo educacional nesse contexto da pandemia, nós achamos que é necessário aprofundar muito mais, vemos uma série de entraves. Aí vem aquela pergunta clássica, né, de algumas pessoas que até tentam desqualificar as posições que nós temos tomado até aqui. É muito cômodo você ficar só criticando sem propor nada. Nós temos propostas. Desde o começo, desde a primeira vez em que nós nos posicionamos, nós apresentamos uma proposta. E essa proposta diz respeito qual é o papel da universidade pública brasileira no enfrentamento da pandemia da Covid. Cumprir esse papel, manter-se ativa, interagir não só com seus estudantes, mas com a comunidade acadêmica onde os estudantes estão incluídos. A interação da universidade, o papel ativo da universidade, seja com a comunidade de estudantes, técnicos e professores, seja com essa comunidade que mais indiretamente, com quem mais indiretamente nós nos relacionamos, que são as organizações do Estado, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, os hospitais, as unidades básicas de saúde, as escolas, as associações de bairro, a sociedade civil brasileira, que nesse momento está abandonada no enfrentamento da pandemia, diante de um Estado que, no seu grau maior de gestão, está extremamente dividido, emitindo uma série de mensagens dúbias. Você tem um presidente que boicota o isolamento social, você tem um ministro da Educação que faz de tudo, não adiando o prazo do Enem, tentando pressionar as universidades para que coloquem o projeto da EAD, como essa tentativa de dizer que está tudo bem, que nada está acontecendo. Essa estratégia de negação da gravidade do que nós estamos passando é muito séria, né? É seríssimo tudo isso. E a universidade cair nesse conto da sereia é extremamente problemático. Nós precisamos fortalecer a nossa sensibilidade aos problemas que a sociedade brasileira está enfrentando e qual que é o nosso papel nesse momento. Os tempos não são de normalidade. Nós nem sabemos que mundo nos aguarda quando esse isolamento social acabar. Nós precisamos ter tempo para digerir o que está acontecendo, para investigar, para ver, porque não é só o enfrentamento da doença em si, não é só o setor de saúde, o setor de biológicas, que precisa ser ativado para o enfrentamento da pandemia. Existem os efeitos colaterais dessa pandemia, o aprofundamento da desigualdade social, a precarização das condições de vida da população, os problemas jurídicos relacionados ao aumento da violência doméstica para as mulheres, a necessidade de uma assistência jurídica para os trabalhadores, todo o conhecimento da universidade em todas as áreas, ele necessita ser ativado em prol da identificação de quais são os problemas que a sociedade brasileira nesse momento enfrenta, diretamente relacionados à infecção da Covid, portanto, no âmbito da saúde pública, mas também dos efeitos sociais colaterais que o isolamento social e psicológicos, que o isolamento social, que essa condição da intensificação da desigualdade social, desse agravamento do empobrecimento da população, vai impor para os nossos estudantes. A universidade não é uma bolha, como o representante do DCE falou, o estudante da UFMT não é um estudante abstrato, ele vem dessa sociedade que está morrendo, porque os hospitais estão chegando em 100% de ocupação dos leitos hospitalares e das UTIs.
O que a universidade tem a dizer sobre isso? É esse tipo de pergunta e de reflexão que nós precisamos fazer. Eu acredito e acho louvável a ideia de que não podemos ficar parados. Ninguém está propondo isso. A pergunta é, o que está sendo proposto nessa resolução que vai ser discutida amanhã nos interessa? Atende à necessidade da classe trabalhadora? Eu nem entrei em outros debates aqui, desculpa eu não ter interagido com quem escreveu, depois vai ter um momento para a gente interagir, né, com as perguntas que estão sendo escritas. Eu encerro por aqui minha participação nesse momento. Muito bem, muito obrigada, Maelson. Agora chega o momento da gente promover o debate com o pessoal que nos assiste. E eu vou começar, a princípio são alguns comentários, né? O primeiro é do Rodrigo Costa. Ele questiona se a universidade tem um ambiente virtual de qualidade, né? Quais são os professores que sabem fazer videoaulas, e depois editar, né? Enfim, até eu questiono se isso seria papel do professor, né? Nós temos alguma formação para ser os nossos próprios produtores de aulas, enfim. Aí ele pergunta, ele afirma, né, que o contato das aulas didáticas com o professor, para a didática da aula, é vital o contato do professor com o aluno. Não basta indicar vídeos no YouTube de outras pessoas, né? Temos que produzir os nossos próprios vídeos e editá-los. O Vinícius Carvalho também comenta a complexidade da implementação do EAD. Não é simplesmente a gente decidir que de hoje para amanhã que a gente vai fazer aula EAD, né? Existe desenvolvimento de softwares capazes de suportar os acessos simultâneos. É algo que leva tempo, né? E qualquer instabilidade na rede causa problema na aula, causa desordem. E eu não sei se a Proeg hoje, na live dela, deu solução para isso, né? A gente não consegue nem fazer banca virtual direito, né? Uma pessoa só. E a internet muitas vezes não funciona. Imagine uma sala com 15, 20 estudantes mais o professor, né? Eu não sei. E também eu acho que a provocação que o Maelson trouxe é muito importante, né? O que a Dufmat quer refletir com a comunidade é a prioridade nossa enquanto universidade. E aí eu vou abrir para vocês comentarem esses problemas de AD, mas essa pergunta que eu vou lançar para vocês. A questão fundamental que eu considero é o seguinte, neste momento, para a sociedade brasileira, o que uma instância que produz conhecimento científico e produz mão de obra altamente qualificada, né? Qual é a prioridade dela? Seguir fingindo que nada está acontecendo para continuar dando aula? Ou voltar esse conhecimento, essa expertise própria da universidade para poder fazer testagem e identificar os pontos de infecção, poder pensar a gestão do SUS, das vagas dos leitos, porque hoje quem está gerindo é o mercado, os pobres morrem, né? Então, enfim, eu gostaria que a gente abrisse uma rodada de debate sobre o uso das tecnologias, a dificuldade disso e como que vocês enxergam o papel da universidade neste momento. Não sei quem gostaria de falar primeiro. Vai, Maelson. Ok. Em relação a... Eu não posso falar, seria injusto eu fazer afirmações de um cenário que eu não conheço, né? Então, eu não sei qual que é a capacidade, mas eu também não vi, na live para mim não ficou claro, eu também assisti a live da CETEC junto com a Proeg, e para mim não ficou claro se a universidade vai dar conta de bancar, em termos de suporte tecnológico, softwares, esse aumento da demanda. Não sei se existe uma estrutura muito boa, pelo que eu ouvi, e eu já presenciei, já visitei, eu conheço essas estruturas. Nós temos um pessoal muito, muito qualificado para produzir essas tecnologias. A Secretaria de Tecnologia Educacional tem uma expertise muito boa. A pergunta é, nós temos estrutura que vai dar conta da demanda gerada? O que fazer
se isso sair do controle, né? Mas isso é uma questão adjacente, essa para mim nem é a questão fundamental, mas ela aparece. Ok, eu estou respondendo a ela. Cabe à universidade dizer efetivamente qual o seu limite em garantir essa comunicação síncrona que nós temos aqui. E a verdade é o seguinte, eu acho que alguma professora comentou aí, então eu também já tenho presenciado isso, de às vezes a internet cair. Às vezes a internet está boa, mas às vezes ela cai e você perde a comunicação, e às vezes você desiste de ficar estressado tentando retomar a conversa e ela é acabada. Imagina isso numa aula, isso quebra a experiência, mesmo que você tenha uma interação legal, uma comunicação e tal, mas isso quebra a experiência a partir desses vai e vens, e às vezes não cai de todo mundo, mas cai de um, e aí por mais que esse tenha um computador, tenha internet, em algum momento da aula ele vai perder. Essa ideia de que ele pode voltar, assistir de novo, quando a internet tiver, não é a mesma coisa. Você percebe que você começa a colocar uma série de entraves, que inclusive acho que são fatores motivacionais negativos para esse engajamento necessário no processo de ensino, né? Essa é uma questão fundamental. Aí, a outra que eu coloco, houve uma proposta seguinte, porque nem todos os cursos vão aderir, nem todas as disciplinas são, inclusive, elegíveis para a proposta que está sendo feita. Então, percebe que o problema se mantém, então. Se a gente não dá conta de oferecer esse processo para todos os estudantes, em todas as disciplinas, a gente está propondo uma solução meia-boca. Alguém vai ficar fora, não apenas porque não tem acesso ao processo, mas porque, por algum motivo, pode ficar de fora, né? Enfim, a gente não dá conta de resolver todo o problema. Eu acho que a gente cria mais problema do que solução ao criar esse calendário paralelo, de poucas disciplinas, só aquelas que pode, só metade da carga horária, depois... a gente está complexificando coisas que, no final, vai ser muito difícil de administrar. E para mim tem uma questão fundamental, que ela antecede todas as outras, e enquanto ela não for resolvida, eu acho bastante injusto a gente fazer essa discussão, que é, não, tem estudante que não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet, e depois, quando voltar ao ensino presencial, ele vai para o laboratório da universidade, que é essa resposta que a gente teve até agora. Eu acho que ela não é, do ponto de vista de processo de ensino, aprendizagem, que requer, inclusive, o vínculo afetivo do estudante com seus colegas de turma. Você vai tirar a oportunidade desses estudantes de fazer aquela disciplina com todos os seus colegas. Vai ter aquele que fez a disciplina, não precisa mais fazer, e vai ter aquele que não fez. Não está muito claro para mim essa gestão do calendário, eu acho que ela é bastante confusa. Mas há uma questão aí fundamental, há uma pergunta da professora Rosana, não sei se é professora, da Rosana Atabuca. Como seria esse enfrentamento enquanto aluna da UFMT, que diz respeito também um pouco com a tua pergunta, Léo. Essa é uma questão que a gente realmente precisa pensar. Como que os estudantes da UFMT vão se engajar nesse enfrentamento, já que a gente está propondo, que é um enfrentamento ativo de compreensão dos problemas e tal, como que o estudante vai se engajar? Primeiro, existe esse gargalo, e a gente precisa refletir sobre ele, nós não temos respostas, de como nesse processo que estamos propondo, como que esses estudantes que tenham condições psicológicas, que até para eles seja saudável fazer alguma coisa, ter a sensação de que está sendo útil, de que não está parado, nossa, eu quero ajudar na extensão, eu quero ajudar de alguma forma, a gente vai precisar encontrar medidas. E é nesse sentido que eu digo, nós não estamos rechaçando as tecnologias da informação e da comunicação. Seria extremamente contraditório, porque é nesse momento a gente está usando ela para fazer essa discussão. Eu não aceito que desqualifique o nosso debate. Vocês estão confundindo, não sei o quê. Não, a gente entende tudo isso. O que a gente está propondo é o seguinte, há uma necessidade de repensar as prioridades e de a gente ter um projeto mais estratégico no âmbito da comunidade da UFMT, com a participação de todos. O que fazer com aqueles que não podem ter essa comunicação que a gente está tendo aqui, ele vai fazer parte do debate. Aqueles que não puderem se engajar, eu defendo, estudantes, professores e técnicos, por condições psicológicas, porque está todo mundo adoecido. A gente já estava adoecido antes, muitos estudantes com sofrimento mental, reclamando de depressão, professor se afastando por problema psiquiátrico, tivemos graves casos de suicídio na UFMT,
a prevalência é muito alta, 10% de prevalência de ideação suicida a partir de um estudo recente, acho que de 2015. Então, com essa pandemia, você tem uma alteração das condições psicológicas dos estudantes se engajarem. Aí já estou encerrando. Então, a gente vai precisar discutir isso, mas veja que nesse momento, inclusive, envolve pensar os limites desse engajamento. Às vezes, ficar em casa, e aí a universidade propor alternativas para que se garanta esse ficar em casa. Eu acho que eu estou falando muito, depois eu posso desenvolver essa ideia melhor. Seguindo ali no chat, eu não sou uma pessoa assim, que tem muita expertise em metodologia de lives, mas eu vou tentar pegar um apanhado aqui. Fernanda Zimmer pergunta: professor, e a dificuldade de alunos ingressantes que necessitavam de auxílio emergencial e não estão sendo contemplados? O que a UFMT discute sobre isso? Muitos alunos foram chamados, compraram suas passagens somente de ida na intenção de que a UF os ajudaria com auxílio. No entanto, nada foi feito. Entendemos sobre a pandemia e os efeitos dela, mas e esses problemas adjacentes? Como esses alunos ficarão? Como se manterão? Bom, eu não sei se o DCE gostaria de falar sobre isso, não sei se o DCE andou se encontrando com a PRAE. Vocês têm algum debate sobre essas questões? Oi, boa noite de novo, novamente. Que eu saiba, até então, como membro do DCE, não sou um membro tão orgânico, como eu disse no começo, né? Que os membros que são os coordenadores gerais não puderam comparecer por essa falta de estrutura tecnológica, né? De internet e computador. Pelo que a gente sabe, não sei se esse auxílio emergencial que ela se refere é o auxílio emergencial do governo federal ou é algum auxílio extra que seria ofertado pela UFMT. Eu imagino que pela fala dela tenha sido o auxílio da UFMT, né? Acho que ficou mais ou menos por isso. Esse auxílio da UFMT, até onde eu sei, ele está sendo entregue aos alunos por uma reunião que teve com a PRAE ainda esse mês, pelo que eu sei. É mais ou menos isso mesmo. Certo. A Dufmat está construindo uma frente de apoio solidário, né, em que a gente está pretendendo fazer vaquinha online para tentar atender. Claro, a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas a gente tem a proposta de fazer uma vaquinha online para tentar também atender alguma demanda de estudantes e populações indígenas, né? Vamos ver até onde vão as nossas pernas. Maerison, tem uma pergunta que eu acho que você poderia explicar, porque é parte da Dufmat mesmo. Rosana Abutaka pergunta: qual a proposta de vocês? Não ficou clara a questão do que a Dufmat está propondo à reitoria. Se bem que é uma nota também com o Sintuf também poderia falar. Mas a nossa proposição, eu queria que você explicasse melhor a questão da suspensão do ensino, como que a gente está pensando a pesquisa e extensão nesse momento, ou também se o Sintuf quiser responder sobre isso, fiquem à vontade. Uhum. Eu posso falar, Luzia? Então, sobre o auxílio emergencial, essa é uma demanda que a UFMT precisa responder, né? Infelizmente, o que a gente pode fazer é pressionar que a universidade se responsabilize pelos estudantes que vieram e que não têm condições de voltar. Alguns reitores falaram que viabilizaram o retorno desses estudantes às suas casas. Eu não sei, também eu não posso falar qual que tem sido a gestão da UFMT sobre isso. Eu não estou inteirado sobre isso, não posso fazer nenhum tipo de afirmação. Talvez até a UFMT tenha feito alguma coisa. Essa live serve para que a universidade se manifeste, né? Para que a PRAE se manifeste em relação a esses estudantes que precisam de auxílio emergencial, inclusive talvez uma assessoria jurídica, para que eles possam, uma assessoria, não necessariamente jurídica, mas, né, o que é que eles podem fazer para acessar esse auxílio emergencial. E o ideal não sei se, inclusive, são coisas, veja, são problemas que a gente precisa pensar. O ideal é eles voltarem para casa, quais as condições deles aqui, onde eles estão. Isso precisa ser aprofundado pelos estudantes, nós, do Dufmat, podemos participar desse debate e fazer diálogo com a UFMT. A professora Tatiane Arduin chama atenção para essa necessidade de
dessa educação igualitária e acessível, né, da acessibilidade para todo mundo, sem dúvida. E esse é o entrave que se impõe com essa proposta. O professor Cristiano Maciel fala de uma coisa, por isso que eu digo assim, eu não conheço a capacidade de resposta que o FMT tem para a demanda que vai ser gerada, mas ela tem a AVA, a gente trabalha com os instrumentos, as tecnologias da formação e comunicação há muito tempo. A discussão que eu faço, inclusive, é que não devemos centrar a discussão se usa ou não usa a AVA, usa ou não usa essas tecnologias da informação e comunicação. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é, vamos usar toda essa expertise, toda essa tecnologia para voltar ao processo de aulas das ementas que foram feitas antes da pandemia. Assim, a gente vai precisar repensar o currículo. Tem muita coisa a ser debatida entre docentes, estudantes e técnicos sobre o currículo dos nossos cursos, inclusive daqui para frente. Que respostas nós deveremos dar? Discutir a volta às aulas. Qual que é o objetivo numa perspectiva mais conservadora da volta às aulas? Inclusive de um projeto que eu não defendo. A formação de profissionais para o mercado de trabalho. A universidade faz isso, mas essa não é a missão primordial da universidade. Seria restringir demais a nossa missão por uma dimensão meramente instrumental, digamos assim, de formação de força de trabalho. Mas mesmo se você parte desse prisma, para que economia, para que sociedade, nós precisamos pensar bastante sobre os desafios para a sociedade, para as relações de vida, de trabalho, nesse momento pós-pandemia, nessa crise estrutural do capital, né? Há uma questão também sobre as mulheres, tanto estudantes quanto professoras, não têm condições, assim, Lélia, que eu gostaria até que você falasse um pouco mais disso, que eu acho que você já está bastante apropriada dessa vivência, né, mas o que eu tenho, inclusive de uma companheira de trabalho que eu conheço, e que relata dessa experiência de ser mãe, cuidando de uma criança e não ter condições de psicológicas e da demanda que é gerada ali. Vivemos numa sociedade marcada pelo machismo estrutural, em que as atividades de cuidado sobrecarregam as mulheres, seja em relação aos filhos, seja em relação ao trabalho doméstico, se teve a decência de pedir para que a sua empregada doméstica, no caso de ficar em casa, não se expor, a quem, numa sociedade do machismo estrutural, eu não defendo isso, mas, em geral, essa carga fica sobre as mulheres. Então, a gente tem uma série de questões, as estudantes, então, de precarizações que vão para além de uma discussão da TIC, e eu defendo o uso das TIC, mas é para mediar esse projeto. Eu estou falando muito, a nossa proposta é o seguinte: a psicologia, o serviço social, a música, o direito, a saúde coletiva, a geografia, a história, todas as áreas de saber dessa universidade deverão ter uma autonomia de analisar o cenário, inclusive a universidade, esse comitê de crise pode ter uma série de informações, esse levantamento de informações de quais são os problemas, qual que é o cenário, que respostas necessitam ser dadas a esses problemas, é você elevar a visão do projeto estratégico da universidade no enfrentamento dos problemas, que não se restringe a simplesmente retorno das atividades de ensino, como se nada tivesse acontecendo, como se o mundo não tivesse caindo sobre as nossas cabeças. Então, eu estou como debatedora, né, assim, como mediadora do debate, mas eu estou tendo dificuldade de não me posicionar. Eu queria só falar algumas coisas, né. Eu acho que a gente tem que pensar qual é o papel social que a gente pensa que a universidade deve desempenhar. Existe uma defesa de muito tempo dos governos de que a universidade tem que se aproximar de uma empresa. E nós estamos num país de uma empresa que nasce do bojo do escravismo colonial, em que os corpos dos pobres sempre tiveram a serviço dos lucros dos mais ricos. E me parece que essa mesma elite que está acostumada a dizimar corpos em nome de lucro, ela vem propondo que a universidade retorne às aulas para continuar maquiando a gravidade da pandemia, continuar maquiando a gravidade do que o governo vem fazendo de atrasar o auxílio emergencial, de fazer as pessoas não pararem para que os negócios das elites não parem, né? Então, me parece que retornar às aulas e fingir que nada está acontecendo caminha no sentido empresarial da universidade ter que bater metas a todo custo e normalizar uma situação que não é normal. Não existe mais a situação que existia 2 meses atrás. Infelizmente ou felizmente, ela não existe mais, né? Então, o que a Dufimad quer chamar a atenção
é que nós precisamos ampliar nossa compreensão sobre a universidade. Nós estamos num contexto em que o mercado mundial não produz EPIs e respiradores suficientes. E nós estamos num contexto em que a USP desenvolveu respiradores, a Universidade da Paraíba desenvolveu respiradores, e que as universidades elas têm a possibilidade, o dever de contribuir com esse momento da humanidade que nós estamos passando e que no Brasil vai ser mais grave do que a Itália. Né? São dados numéricos que já mostram isso, né? E aí, só para tocar também sobre a questão das mulheres, nós temos, a pandemia, ela reforça, ela sobrecarrega o cuidado doméstico, ele sempre foi importante. Mas neste contexto de pandemia, ele é fundamental para salvar a vida das pessoas, né? E então, as mulheres de todas as famílias estão sobrecarregadas, porque não é só fazer compra. Você tem que lavar a compra, você tem que passar pano, você tem que organizar, estocar, fazer comida. Tudo, o trabalho doméstico todo está todo complexificado, né? E aí, como é que você vai exigir de estudantes mulheres que têm seus filhos sozinhas, mesmo que ela tenha internet, que ela tenha computador, vamos botar que ela tenha... Mas ela cuida sozinha da família, do filho, do não sei o quê. É muita carga de trabalho. Ela tem que lidar com todas as medidas necessárias para contornar a pandemia, para tentar enfrentar e sobreviver, já que o governo não está tomando ação nenhuma. Isso está sendo exclusivamente essa única medida. A gente tem que se proteger, né? E conciliar isso com dar conta de conteúdo, gente. É desumano e é ilógico, né? Esse é o momento de que quem tem condições e pode desenvolver ações, que se habilite a desenvolver ações de pesquisa, ações de extensão, para a gente se salvar. E tem uma pergunta, quando que nós vamos voltar? Quando a normalidade da vida pública, né, da gente poder ter aula presencial? Você tem que perguntar ao governo, quando que ele vai pagar o auxílio emergencial e deixar o povo ficar em casa? Quando que ele vai fechar as fronteiras? Quando que ele vai equipar o SUS? Quando ele vai dar equipamento de segurança para os trabalhadores que estão no SUS, que estão na farmácia, que estão na padaria, para não se infectar e infectar os seus pares, né? Quando isso se normalizar, a gente vai ter condições de voltar às aulas, mas neste contexto, nós não podemos, enquanto universidade, contribuir para fingir que nada está acontecendo. Gente, desculpa, eu sou só mediadora, mas eu não aguentei. Não, claro. Tem que... Eu vou voltar para as perguntas, peraí. Ou o Maelison, se quiser também, o Maelison também está fazendo uma mediação muito boa. Não, ai. Pode ir. Pronto, e a Luzia voltou, graças a Deus. É o problema do acesso à internet. Sim, Luzia. Nesse... Tem eu vou falando, se vocês não me tolherem... Sim, vai lá. Existe uma questão... Eu vou dar um exemplo prático. No âmbito da extensão, eu sou professor do Departamento de Psicologia. Junto com algumas colegas, a gente está produzindo, está quase nos finalmente, um projeto de extensão que oferta atendimento psicológico para os profissionais da saúde e das políticas de assistência social, que estão na linha de frente, né? Em duas pontas. A assistência social está na linha de frente do atendimento a essa população que está no limite, na verdade já está passando fome, e o quanto é uma política social de boicote, uma política oficial, né? De boicote ao atendimento da necessidade dessas pessoas, e esses profissionais estão ali, sendo pressionados e bombardeados por essas demandas de dar conta, porque ele é a referência do Estado naquele serviço. E no âmbito da saúde, do hospital, da unidade básica, você tem toda a complexidade que é você ver as pessoas adoecidas, você vê os serviços colapsando, os profissionais que trabalham na UTI. É muito importante a gente oferecer um atendimento psicológico. Eu estou dando um recorte, obviamente, esse é um fragmento de tudo que a universidade pode fazer. E esse nosso projeto envolve o uso das tecnologias da informação e da comunicação, fazer grupos como esse, por exemplo, que a gente está fazendo aqui a nível privado, né, uma interação privada entre um conjunto de profissionais, e que isso possa ser replicado quanto mais estudantes da pós-graduação podem participar, que tenham formação em psicologia, por exemplo, os estudantes da graduação que tenham condições de acesso à tecnologia da informação e da comunicação poderiam assistir às supervisões, os debates teóricos, mas não poderiam intervir diretamente, mas
indiretamente podem acompanhar todo o processo e contribuir com discussões também, vai aprendendo. Existe muita possibilidade, o direito, o serviço social. Eu não posso dizer o que os outros setores vão fazer, né? Não tenho capacidade para isso. Eu posso falar da psicologia de uma área que me interessa, que é a saúde mental dos trabalhadores. Mas nós temos muito potencial. E tem uma outra questão, que eu não toquei nela, porque eu estou tentando focar nessa dimensão mais imediata do que vai ser debatido amanhã. As pessoas que defendem outro projeto dizem que o que eles não estão propondo é AD, e aí para fazer justiça e entrar dentro da discussão que eles estão propondo, ok. Mas, na verdade, esse processo, ele, apesar de, nesse momento, não estar sendo proposto como EAD, ele abre um precedente perigoso, ele abre espaço, porque você tem para a introdução aos poucos e paulatina da substituição da força de trabalho docente, porque você não tem condições de contratar o professor por concurso público, nem professor substituto está podendo ser nomeado para assumir funções, existe o lastro da vaga, mas você não pode nomear nem professor concursado, nem professor substituto que passou no processo seletivo. Qual que vai ser a saída para esse tipo de universidade que está sendo sucateada? E aí a gente vai dar de bandeja para o governo, pode cortar concurso público, pode cortar vaga, pode cortar dinheiro, que aqui a gente se garante. Não faz sentido essa proposta, é tudo que o ministro da Educação quer. A gente precisa fazer a discussão das tecnologias da informação e da comunicação, ignorando que a gente está no momento de pandemia, o que é absurdo. Mas essa discussão em si, ela precisa ser dentro do que é o projeto do governo federal para a privatização da educação. Não é à toa que o ofício está lá no processo que a Proeg enviou. O ofício do Ministério da Educação, a portaria do Ministério da Educação, que flexibiliza e que ampara, inclusive, essa flexibilização. Por isso que tem uma relação do projeto de EAD do governo federal para o que está sendo proposto, porque é nesse projeto de EAD do governo federal que a Proeg está se baseando para mostrar o lastro legal dessa flexibilização. Há uma concatenação, por mais que não seja proposital no âmbito da UFMT, mas do ponto de vista das condições materiais e do processo em que as coisas vão acontecer, está posto. Então, é também uma resistência à precarização da universidade, do ensino superior, que no âmbito da iniciativa privada já tem sido feito pela substituição, inclusive da avaliação, por algoritmo. Sabe, assim, o que eu estou querendo dizer não é essa a proposta da Proeg. A proposta da Proeg é esse tipo de interação que a gente está tendo aqui, e o professor avalia os seus 40 alunos, ok, tudo bem. O problema é que quando a gente abre esse espaço e diz tudo bem, e vida que segue, a gente abre esse precedente perigoso. Mas essa é uma das preocupações, e no âmbito da pandemia, para mim, para ser sincero, ela é secundária, diante de uma universidade que precisa se reunir para discutir. E aí a gente tem uma carta de princípios que nós propomos, está na página da Dufimate, eu vou pôr aqui, eu posso ler, inclusive, não sei se vai ficar muito, mas, propomos a manutenção da suspensão de atividades didáticas de ensino na graduação, e também na pós-graduação, bem como qualquer etapa necessária para ingresso em 2020/1 que coloque a vida dos estudantes, técnicos e professores em risco, como a aferição racial, essa é uma proposta dos estudantes, em que a proposta por vídeo, ela abre espaço para burlamento das cotas, apresentação presencial de documentos, isso também deve ser recusado nesse momento para não expor o risco, e não aceitaremos que não seja empurrado esse ensino que está proposto aí, cuja a grande parte dos estudantes não tem acesso. Reafirmamos a necessidade de contato professor-aluno para com a garantia do processo ensino-aprendizagem. Da mesma forma, reivindicamos a suspensão de atividades de ensino de pós-graduação e nos cursos que funcionam à distância, porque o estudante precisa ir para o polo, ele precisa se expor, ele precisa sair de casa. A construção de um plano estratégico, isso é o que nós propomos, a construção de um plano estratégico de ações no âmbito da pesquisa e da extensão. E, obviamente, o ensino, ele precisará ser pensado como que ele se integra. E o estudante da graduação, a gente precisará pensar, esse debate está aberto mesmo, e a gente precisa aprofundar ele. Com financiamento público de bolsas e de demais despesas necessárias para o desenvolvimento de conhecimentos, tecnologias e técnicas focados no enfrentamento e acompanhamento da pandemia, dentro das possibilidades das áreas de conhecimento da universidade. Não restringe a dimensão da saúde, e restringe também os efeitos colaterais que essa pandemia impõe. Adesão voluntária de docentes técnicos, pesquisadores e estudantes a esses projetos, respeitando as condições psicológicas e estruturais de poderem ou não se engajar nessas ações
e é necessário um comitê de coordenação e acompanhamento dessas ações. Ao final, a gente pode fazer um relatório de gestão do que foi o calendário acadêmico da UFMT ressignificado nesse momento tão difícil, tão duro e de tanto sofrimento para nós. Não dá para a gente tentar pensar que a noção de calendário acadêmico, a noção de ensino é a mesma. É absurdo pensar isso. Desculpa, eu não consigo ver sentido nessa ideia de uma continuidade de calendário acadêmico, mesmo à distância, no âmbito do ensino, tudo como era antes. Nós precisamos ser centralizados nessa proposta de enfrentamento à pandemia, e aí não cabe a mim, a do FIMAT, darmos todas as soluções. A gente está abrindo debate como a PROEG abriu. Eu acho, inclusive, interessante que a PROEG tenha aberto essa discussão. É louvável, né? A gente diverge da proposta, que o debate precisa tanto se precisa, e a gente tem divergências que a gente apresenta. Seguindo aqui, tem um comentário da Maria Aparecida Dias, de que ela é mãe e fica muito preocupada com esse retorno às aulas, pois a UFMT tem muitos alunos de várias regiões do Brasil. E o Davi pergunta, caso aprovado, acho que a Luzia, como é técnica, talvez seja a mais apropriada para essa pergunta. Caso aprovado o EAD para o semestre 2020/1, os professores podem se recusar a aderir a esse programa de aula? Caso não, os alunos que não têm acesso à internet, como farão? Uma vez que até mesmo o cancelamento para pedir, a solicitação do cancelamento é online. Eu posso responder essa pergunta. Pode ser, então, Murilo. Na live que teve, né, no YouTube da PROEG, da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos moldes que eles falaram da flexibilização, né, porque eles diferem a flexibilização do EAD, né, mas para mim é a mesma coisa em sua essência. Seria aberto, né, na lógica deles, um período de rematrícula, né, da matrícula que foi feita, você teria esse período para organizar ela, porque você saberia quais aulas poderiam ser ofertadas nessa modalidade, que na teoria são só aulas teóricas que vão ser ofertadas nessa modalidade, e você poderia escolher se iria participar ou não. Se você optasse por não, você não participaria, obviamente, ficaria para o próximo semestre. E se sim, caso você não pudesse, por falta de computador, internet, saúde, física e mental, pegar esse material e estudar e seguir as metas, né, que imagino que seja por isso, quando as avaliações por metas, você poderia posteriormente acessar esse material, que ele ficaria lá, assim como uma live que é gravada, ao vivo e depois fica gravada para as pessoas poderem acessar. Você poderia acessar essa live, mesmo que isso acumulasse uma quantidade enorme de material, né, e você depois poderia dar o seu jeitinho para fazer, né, você que lute. E tem outra questão também, né, que foi levantada, que era os estudantes que optaram nessa modalidade por fazer, não tem o computador, e depois, caso passe esse período de isolamento, possam fazer na UFMT. Se a UFMT teria estrutura para acomodar esses estudantes. Por exemplo, se a Biblioteca Central teria computadores o suficientes, né, que é uma realidade que a gente conta que hoje não tem computadores o suficientes, porque se você chega na biblioteca, várias vezes tem fila para pegar uma chave, porque não tem armários o suficientes, quem dirá computadores, né? Nem todos os computadores estão lá funcionando com mil maravilhas, né? No ICHS, por exemplo, tem uma sala de informática, que até foi citada aqui no chat, que ela está fechada, e tem diversos computadores lá, né? E ela estava fechada exatamente por falta de técnico, pelo auxílio a essa máquina, né? Então a gente pensa e consegue observar por essa estrutura que há uma deficiência. A estrutura não atende os estudantes que não possuem os meios materiais, que é o computador, a internet, ou até mesmo luz, né? Vai saber como que são as condições reais, né, de acesso a esse material, né, a essa aula, e também afeta o pós-estudantes, nessa lógica que eles ofertaram, como eles vão fazer isso. A UFMT tem essa estrutura, ele foi levantada pelos professores, né, se eles têm essa estrutura para editar vídeos, né. Essas perguntas a gente tem que levantar e trazer amanhã no debate do conceito, né, que eu acho muito importante colocar essas perguntas no chat e a gente debater aqui. É isso, essa pergunta.
Muito bem. Ali no chat, o Ícaro Silva comenta, né? Vale ressaltar mais uma vez que os alunos da CEL Itália serão afetados, pois não possuem internet, e também o da CEL Campi tem uma internet de péssima qualidade. E ambos os campi, os estudantes não possuem computadores, né? Então, reforçando, e até a professora Fernanda Zimmer comenta, né? Isso aqui é só pensar como abranger essas pessoas, né? O EAD vai ser mais elitista que tudo. O aluno que não tem filho, trabalha... Que aluno, né, não tem filho, ambiente de trabalho conturbado, que não vive num ambiente de vulnerabilidade financeira, né? Enfim, as mães, os indígenas, quilombolas, alunos com deficiência, alunos em deficiência financeira, vulnerabilidade social. E, por fim, Rodrigo Costa pergunta como ensinar matemática enviando textos pelo AVA, né? Então, me parece que as fragilidades do EAD estão postas, só não percebe quem tem alguns outros, né, outras prioridades. Bom, mas, Maelson... A Luzia se inscreveu também. A Luzia. Pode falar, depois do Maelson. Assim, só indo de encontro ao que você leu aí dos comentários, o que a pró-reitora ou o professor falou lá sobre a não obrigatoriedade, né, de estar acompanhando as aulas online, só na fala a gente já percebe que não existe um tratamento igualitário. Porque se eu preciso ter acesso a essas aulas e não vou ter, eu vou estar sendo prejudicado, né? E quando retornar, eu vou lá e vou tentar acompanhar a turma com os conteúdos. Nós conhecemos a realidade dos estudantes dentro da UFMT, como que é a dificuldade no semestre para dar conta de todas as disciplinas. Imagine você não conseguir uma turma, não conseguir acompanhar e deixar para o próximo semestre essa disciplina. É muito fácil apresentar uma proposta dessa com essa indicação. Se você não conseguir, volta no próximo semestre e faça. Por aí a gente vê que é uma forma de tratamento diferenciado para com aqueles que podem menos, e é uma forma, sim, de exclusão. Eu vou estar excluindo os alunos carentes que não estão tendo condições de ter acesso à tecnologia nesse momento. E eu acho que foi o Vinícius que, enquanto eu estava travada, estava lendo aqui, que travou, a dificuldade que é em se organizar um ambiente virtual. Imagine quando se conseguir a forma que é para ter esse acesso, e imagine para os que não têm acesso, tipo a minha internet trava, eu tenho problema seríssimo à noite. Imagine nos bairros, né, que é mais complicado o acesso à internet, até pela localização mesmo. Então, tem todos esses pormenores que concordo com muitos alunos, colegas que estão dando a sua contribuição para esse debate, que temos sim, e não fomos chamados, representações dos cursos, dos colegiados, não foram chamadas para um debate com a gestão a esse respeito. Eu acho que começou a pecar por aí. Se temos uma problemática que precisamos resolver, que é um problema atípico, né, que envolve esse momento, a pandemia, que é o que tem que ser falado, que o que está ocasionando isso é a pandemia. É um fato, né, novo, atípico, onde os colegiados de cursos, os diretores, tinham que ser chamados pela gestão para estar debatendo esse assunto. Não precisaríamos estar aqui se já houvesse outros debates, né, dentro da universidade a esse respeito. É isso. Maelson, a fala é sua. Então, só retomando o quanto que, por exemplo, esse processo, ele se articula para meio que produzir, limpar o terreno para a inserção dessa substituição do ensino presencial pelo ensino à distância
mas de uma forma dentro, não da lógica que os intelectuais da universidade pública defendem, eles têm propostas muito interessantes para o que seja educação à distância. Dentro da lógica dos pacotes das grandes multinacionais, que estão de olho bem grande na possibilidade de gerir o processo educativo com essa louvação à crítica às tecnologias da informação e comunicação como substituição ao que a gente tem em relação à expertise acumulada pela humanidade no tipo de ensino que a gente tem. Isso não implica um pensamento retrógrado que recusa a tecnologia. O debate, ele é um pouco diferente disso, de você dizer tecnologia é bom ou tecnologia é ruim. A serviço de quem essa tecnologia será utilizada, de qual projeto de sociedade, de qual projeto de ensino, de qual projeto de universidade, né? E, nesse sentido, a proposta de calendário paralelo tem ajudando na resposta, assim, o estudante ele não será obrigado, se ele está no meio da disciplina, vê que não dá conta, ele pode excluir, e ele nem é reprovado, ele exclui, apaga do histórico dele, na proposta da PROEG, e vida que segue, ele pode fazer quando essa disciplina for ofertada novamente presencialmente, ou ele pode ir para o AVA e fazer essa disciplina. Não está muito bem desenhado, mas essa é mais ou menos a questão. Só que você tem uma bifurcação, uma educação para quem pode acessar e interagir com o professor de uma forma síncrona, nesse momento que a gente está aqui ao vivo, e naquele momento em que, por mais que ele está vendo o vídeo, ele não está nesse processo de interação. Na sobrecarga de trabalho, de tarefa que a gente tem, você dizer que a gente vai dar conta dos 4 encargos necessários ao 2020/1 e mais dar suporte para esse estudante que não deve conta de fazer no calendário paralelo e vai nos demandar durante esse calendário, e aí quem que vai fazer a avaliação dele, inclusive? Não vai ser uma máquina, vai ser nós. Você tem um risco de precarização do trabalho docente também. Então, são coisas que elas precisam estar amarradas. E aí, nesse nível da operacionalização dessa proposta, a gente precisa pensar bem também dentro dos projetos em disputa. Lélica, tem muitos comentários, eu fico na tentação de ler, mas eu vou deixar para você fazer essa curadoria, desculpa. Seguindo nos comentários, Tatiane Ardon, não sei como é que fala o nome dela, comenta: os alunos surdos precisam de vídeos de qualidade e eu sei a realidade de que muitos sofrem da falta de acessibilidade na UFMT. Precisam de vídeos de qualidade para a compreensão de sua língua. Muitos deles pedem auxílio para instruirmos no AVA. Faço presencialmente com os alunos de Libra. Então, mais uma dificuldade, né, apontada. Marluce Silva comenta: no início da suspensão das aulas, em função da pandemia, o ministro da Educação disse que já estaria enviando para as universidades federais 15 salas de videoconferência. Ele enviou? Essa pergunta é importante porque não conseguimos reservar sala de videoconferência no STI nem em tempos de normalidade para a realização de defesa de dissertações e teses. Nunca tem agenda. E, por fim, eu já vou botar aqui todos os comentários para a gente debater, que a Ana Carolina Mello mandou uma pergunta muito interessante. Sabemos que é inviável e injusto o EAD, mas e a administração superior? Como vamos fazer se eles aprovarem amanhã no CONCEP o EAD, seguindo as diretrizes do governo, e voltar ao, entre aspas, normal? E aí, quem se habilita? Se ninguém responder, até eu respondo. Mentira, vamos lá. E aí, pessoal? Eu queria, né, a gente precisa problematizar dentro da nossa proposta, ela envolve você repensar o tripé ensino, pesquisa e extensão, o que significa você repensar a ideia de calendário acadêmico. Isso, obviamente, não está dentro de que não estamos no momento normal e o que nos aguarda não vai ser um retorno à normalidade. Essa é a questão. Nós precisamos nos renormatizar, tanto a nível individual, quanto a nível coletivo e quanto a nível institucional. Caso se a gente propõe, então, isso vai envolver debate, não é uma imposição, né? Vai ter que ser construído o que é calendário acadêmico, qual que é a missão e o projeto da universidade, sendo norteado pelos valores de uma universidade a serviço da população brasileira nesse momento de fragilidade.
até se a gente precisar de processos de ensino, de processos formativos, eles precisarão ser outros. E não é dentro da lógica de atividade no AVA, vou dar nota, carga horária de disciplina. Tudo isso precisará ser repensado, gente. É uma questão muito séria. A gente não pode ignorar que o momento que a gente vive é um momento muito sério. Se a administração superior aprovar, e aí eles só quero destacar que eles estão dizendo que não é AD, é uma flexibilização e tal. Eu tenho um acordo de que, apesar de não ser AD, porque a AD, inclusive, tem muito mais estrutura, ela requer uma série de condicionantes que não estão sendo colocados nessa proposta, mesmo assim, abre espaço para uma EAD que não é o projeto desses professores, que tem uma visão crítica sobre a educação, mas eles queiram ou não, vai abrir espaço para que esse outro projeto, que eles próprios criticam, seja implementado dentro da UFMT. Essa é uma questão. A gente tem que continuar fazendo debate, porque a universidade ela é fruto da nossa ação. Docentes, estudantes e técnicos, a DOFIMAT, Sintuf, DCE, precisarão, a OEE também aderiu ao nosso manifesto, a União Estadual do Estudante, a gente precisará encontrar formas de luta. E já está tão difícil, né, lutar contra as outras coisas, infelizmente, se colocar mais essa bandeira, essa briga, a gente vai assumir, mas a gente até pede para que, na verdade, a gente aprofunde o debate e apelamos para que se aprofunde uma reflexão. Existe uma proposta, não é só o rechaço às TIC. As TIC serão importantes, serão necessárias, mas de que forma? A professora que falou do caso dos estudantes de Libras, em que as TIC são fundamentais para um processo de inclusão dos estudantes de Libras, né? Então, mas a missão da universidade nesse momento é uma missão histórica, devemos assumir essa responsabilidade histórica do papel da universidade e que o CONCEP tenha essa função de liderança, de agregação e que construa esse processo democrático do que seja assumir, pensar, planejar, articular, acompanhar, propor um projeto de universidade para servir a população brasileira, sobretudo a classe trabalhadora, os negros que estão mais sofrendo, as mulheres que estão mais sofrendo, os indígenas que estão sofrendo o risco de um genocídio. Nós não podemos ficar pensando que as aulas vão ser normais enquanto o mundo cai sobre as nossas cabeças, enquanto as mortes estão beirando aos 10 mil, talvez cheguem a muito mais do que isso, gente. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa pensar o que é ensinar, pesquisar e fazer extensão nesse tempo. O tripé ensino, pesquisa e extensão, ele tem que ser reconfigurado, a ideia de calendário acadêmico tem que ser reconfigurada. Nós temos uma resposta absoluta para tudo como vai ser essa reconfiguração, seria autoritário de nossa parte dizer como que deve ser. Isso tem que ser construído com debate. E, mais uma vez, a gente espera que isso seja feito, né, no CONCEP e depois do CONCEP, que isso não seja imposto goela abaixo amanhã. Só complementando eu vou passar só um comentário bem curtinho. Queria só dizer que a gente está buscando uma agenda com o reitor para a gente poder lançar essa proposta à reitoria, né? Até fica a campanha aqui, hashtag Evandro recebe a gente. Recebe a gente. Para a gente poder debater pessoalmente essa nossa pauta, né? Mas se não tiver jeito, Ana Carolina, se não tiver jeito, nós vamos começar a puxar insígnia, quarentena e greve geral, para parar o capital e o capitão. Murilo, a fala é sua. Abre o microfone, Murilo. Murilo, abre o microfone e volta. Começa do zero. Isso. Beleza. Deu certo? Tá ouvindo? Tá, desculpa. Sobre essa pergunta é interessante, sobre o conceito, né? Se a decisão for tomada lá, né, o que faremos, né? Antes da decisão da reunião do CONCEP ser marcada, as entidades, né, do FEMAT e do DCE sentaram juntas, discutiram, lançaram seu posicionamento, né, que foi essa nota que o Maelson deu, que tem as propostas, inclusive, e chamamos uma reunião com o reitor exercício, que é o Evandro, né. Não foi atendido até hoje, que seria para hoje, inclusive, essa reunião, né, e qual é a intenção agora? É realmente fomentar esse debate entre as entidades, as bases estudantis, centros acadêmicos e a União Estadual dos Estudantes, né, que foi o caso que eles entraram em contato conosco para ter esse posicionamento. Mobilizar todos os conselheiros discentes, docentes, os técnicos que estão a favor dessa posição para comparecer a esse espaço institucional e debater, assim como nós fazemos, levantar esses pontos. Os pontos que nós já levantamos aqui, levantar lá, no espaço de votação. E é só isso. Essa é a pergunta.
do ICHS, comenta: Murilo tem razão, o laboratório do ICHS está fechado porque não temos servidores para atender nos 3 períodos e também porque as máquinas estão com configurações defasadas. Já solicitamos uma avaliação por parte dos técnicos especializados da STI e o diagnóstico é problema na placa-mãe e memória. Não, ainda abrir um laboratório cujas máquinas não atendem às necessidades básicas dos estudantes. Então, mais uma vez posto aí as limitações, a nossa crítica não é o uso das tecnologias de informação, mas a maneira como se usa e o contexto em que está sendo usado, né? Acho que isso já ficou bem marcado. Gente, me parece que acabaram os comentários, as falas, então eu vou abrir para cada um uma falazinha de despedida. Não sei quem gostaria de começar. Oi? Quero deixar aqui o nosso recado e ao apelo mesmo aos conselheiros que vão estar presentes amanhã, né, no CONCEP, que não pense só em si, porque hoje resolver o problema com as aulas à distância, online, vai resolver o meu problema. Mas só que isso depende de um todo. Como que o restante vai viver com isso, né? Então, eu acho que isso envolve toda a comunidade, né? Não só os estudantes envolvidos, mas os professores que terão que ter uma estrutura, como já foi falado aqui, o acesso hoje à sala dentro da UFMT para você fazer qualquer transmissão é uma dificuldade tremenda. Imagina a fila de professores para estar procurando uma forma de estar fazendo essa disciplina. E outra coisa também que a gente tem que pensar, que é a dificuldade também para a universidade inteira com relação ao debate. Nós, enquanto entidade, estamos buscando esse debate, não é de hoje, porque nós sabíamos que ia chegar a esse ponto. Então, a falta de diálogo da gestão, principalmente com as entidades, está muito precária. Nós, aqui, vendo alguns comentários aqui, eu reforço esses comentários, pedindo para que o nosso gestor maior, que é o reitor Evandro, nos receba, porque nós temos várias pautas para debater com ele, né? Além dessa do momento que é o ensino à distância nesse momento, e a gente deixa a dica aqui, que o momento é de pensar no todo, não em benefício de alguns. É isso. Quem se habilita? Bem, para finalizar, acho que o que a gente necessita é nos conectar com uma necessária realmente solidariedade, né? Essa ideia de julgar as coisas pela nossa própria condição é um argumento que foi até colocado pela professora Renata aqui no último comentário, né? Quem quiser fazer a tal flexibilização não tem direito? Bem, eu não vou dizer que não tenha, né? É por isso que a gente está debatendo. Será que esse é o momento da gente ficar fragmentando quem tem direito, quem não tem, a flexibilizar, quem quer flexibilizar, quem não quer flexibilizar? Será que não é o momento de a gente avaliar o cenário e pensar as consequências dessa flexibilização antes? E é isso que eu digo, assim, por mais que você dê a possibilidade de opção, acredito que mesmo quem esteja votando ou tendendo a votar pela flexibilização, o debate está começando agora, ainda não está amadurecido o suficiente, a gente ainda está escutando os argumentos uns dos outros. Hoje ouvimos a live da reitoria, agora está tendo a live da Dufimate com o Sintuf e os estudantes. A gente está começando um diálogo, já votar amanhã, diante de um diálogo que ainda está começando, também não me parece a melhor forma de conduzir o debate.
E é isso que eu estou me referindo de fazer essa votação já amanhã, sem a oportunidade de amadurecer, até para quem está tendendo a votar pela flexibilização, entenda o que está sendo proposto como alternativa, por que nós achamos que ninguém deveria votar pela flexibilização. Isso é democracia, isso é debate, nós esperamos que isso aconteça amanhã e que, no final das contas, a universidade assuma o seu papel do enfrentamento das desigualdades estruturais que assolam a população brasileira e que a Covid-19 expõe. O racismo, o machismo estrutural, uma sociedade ainda marcada pelo pacto colonial escravagista, e a gente está sentindo isso na pele. A universidade precisa pensar sobre isso, precisa refletir sobre isso, precisa oferecer todo o seu recurso tecnológico e intelectual para avaliar o cenário, propor aquilo que ela dá conta de propor, e eu tenho certeza de que nós podemos fazer isso em diversas áreas. Eu só não vou dizer o que cada área faz, que não é da minha competência, mas eu acho que, analisando nessa visão macro, nós temos muito potencial que pode ser desperdiçado se o caminho for por esse de fragmentação. Se não tiver uma liderança que, inclusive, nos conduza para pensar um projeto macro da universidade, todo mundo coordenado no enfrentamento dessa pandemia. Acho que a fragmentação nos enfraquece, nos divide e divide forças. Doutora, obrigada, Maelison. Então, Murilo, sua despedida. Primeiramente, eu queria dizer obrigado a todo mundo, ao Maelison, a Lérica, a Leia, que participaram, que convidaram o DC a participar. Também pedir uma desculpa caso não tenha respondido alguma pergunta ou ficado alguma pergunta no vácuo e não ter sanado alguma dúvida. Vou pedir para que vocês entrem em contato com as redes sociais do DCE e com o e-mail do DCE que tem nas redes sociais, e que lá vocês possam perguntar isso, que a gente tem que sanar essas dúvidas. Além de mais, pedir para atenção a essas redes, porque essa tecnologia que está sendo usada é para transmitir essa informação, a informação sobre a decisão do CONCEP, a informação da casa dos estudantes, sabe, da condição dos estudantes da UFMT atualmente, também de outros projetos, como projetos da UFEMAC, do Sintuf, ou até mesmo de grupos de extensão universitária da UFMT que estão em andamento. Além do mais, eu acho que é isso. Essa live ela cumpriu o propósito dela, que era fomentar esse debate, apresentar as contradições que existem na nossa sociedade, apresentar as dificuldades que os estudantes enfrentam, que os professores enfrentam, que os técnicos enfrentam, que vão enfrentar se essa flexibilização for aprovada, né? Esse modelo de ensino, e também de abrir um espaço, né, democrático de discussão, porque o que falta na FMT, que são atropelados, são esses espaços, né? Eles acabam chegando a um grau de institucionalidade que fica até difícil de você ter uma comunicação, de você chegar e conversar com a administração superior da universidade, né? E, além do mais, o DCE está aí para isso. Se vocês quiserem conversar, os estudantes que tiverem dúvida, como eu falei, é só entrar em contato. Obrigado. Então, a Dufimate agradece a presença do Sintuf, na pessoa da Luzia, o DCE, com o Murilo, o Maelison, pela Dufimate. Reiterar aqui que a gente está começando esse debate sobre o EAD, né? A gente faz esse apelo, então, ao reitor que nos receba, aos representantes do CONCEP, que amanhã não tomem nenhuma decisão, porque o debate nem começou. Nós estamos numa conjuntura extremamente grave, delicada, com certeza a situação mais delicada do século XXI para os brasileiros, e nós temos que pensar como universidade, né? E num pensamento macro, né? Qual é o papel dessa instância produtora de conhecimento, de tecnologia, de saberes científicos nesse momento de pandemia? Será mesmo que a nossa prioridade precisa ser o retorno das aulas? Será que a prioridade é fingir que nada está acontecendo? A perspectiva a leitura científica desse cenário é que, se a gente continuar sem quarentena, tocando do jeito que está, vai ser no mínimo 1.029.000 mortos. Com certeza, gente conhecida nossa vai morrer. Como é que nós vamos seguir dando aula nesse cenário? Né? É esse o apelo que a Dufimate faz, que a gente possa debater a conjuntura com profundidade, com responsabilidade, e pensar na universidade como um todo, né? Pensar a missão institucional da universidade, né? Não as metas, prazos, planos e nota da CAPES.
Para finalizar, vou lembrar vocês, sexta-feira é o nosso dia ordinário de lives, às 19h30, nessa sexta-feira, faremos a live, deixa eu achar o tema, as dimensões da crise e as tarefas para a classe trabalhadora, com a Laís Silveira, Reinaldo Gaspar e Lucinéia Freitas. Espero vocês aqui nesse mesmo link, nesse mesmo espaço de debate. Agradeço mais uma vez todo mundo e boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.